faço live assim, de ler artigos e tal, mas fazia um tempo também que eu queria ler um pouco sobre o Zygmunt Bauman, né? Tô lendo o livro dele agora, Aprendendo a Pensar com a Sociologia, e eu queria explicar um pouquinho mais sobre o termo, né, que se popularizou aí, e ele é a pessoa que trouxe esse termo, né, para facilitar aí alguns entendimentos. Então tem uma entrevista no site fronteiras.com que o jornalista Marcelo Lins fez com Bauman quando ele esteve aqui no Brasil. Então eu vou ler aqui a entrevista. E tem também disponível no site da Globo News a entrevista audiovisual, né, o vídeo. O senhor viveu tempos difíceis no século XX, como a Segunda Guerra Mundial e a ascensão e a queda do comunismo. Mencionar 2 exemplos. Qual acha esse início do século XXI? Aí ele responde: este século é muito diferente do século XX. Se compararmos o que vivenciei quando jovem, cheio de esperanças e expectativas, com o que vivencio agora, em retrospecto, comparando, revisando expectativas e esperanças, eu diria que estamos no estado de interregno. Este é o termo que gosto de usar. No interregno, não somos uma coisa nem outra. No estado de interregno, as formas como aprendemos a lidar com os desafios da realidade não funcionam mais. As instituições políticas, nosso sistema partidário, a forma de organizar a própria vida, as relações com as outras pessoas, todas essas foram aprendidas de sobrevivência no mundo. Não funcionam direito mais, né? Mas as novas formas que substituiriam as antigas ainda estão engatinhando. Não temos ainda uma visão de longo prazo, e nossas ações consistem principalmente em reagir às crises mais recentes. As crises estão mudando, até as crises estão mudando, né? Elas também são líquidas. Vêm e vão. É substituída por outra. Amanhã já caducaram e as próximas manchetes apagam as antigas da memória. Portanto, desordem. A jornalista pergunta assim: acha correto dizer que hoje recebemos informações demais, que não somos capazes de absorver todas elas? Temos acesso, mas não sabemos o que fazer com ela? Aí ele responde: você tem toda a razão. Colocou o dedo na parte mais dolorosa de nossa ferida. Como tem umas iniciais E.O. Wilson, o grito correta, estamos nos afogando em informações e famintos por sabedoria, porque informação não é sabedoria, assim como opinião não é conhecimento, né? Não temos tempo de transformar e reciclar fragmentos de inovações variadas numa visão em algo que podemos chamar de sabedoria. A sabedoria nos mostra como prosseguir. Como o grande filósofo Ludwig dizia, compreender é saber como adiante. E é isso que estamos perdendo, não como prosseguir. Aí o repórter pergunta mais uma vez: o senhor mencionou o fracasso de nossas instituições políticas, os partidos, a representatividade, que é falha no mundo todo. O senhor testemunhou o fracasso do sonho comunista na Polônia e na União Soviética. Qual foi o maior erro do comunismo? Aí ele responde: o comunismo se encaixava nas medidas do século XIX. O século XIX foi um período de grande otimismo. Em primeiro lugar, as pessoas estavam convencidas e tinham orgulho disso, de que com tecnologia seria possível refazer o mundo, virá-lo de cabeça para baixo.
era uma relação leve e despreocupada com a realidade. A realidade existia para ser reciclada, modificada, aperfeiçoada e etc. Essa era uma coisa. A outra era a visão do caminho futuro, da estrada para a sociedade perfeita, né? Todos estariam trabalhando. Foi o período da Revolução Industrial. No final, todos se tornariam trabalhadores. Uma boa sociedade na grande fábrica com funcionários satisfeitos. Era o período da modernidade sólida e da sociedade industrial. Vivemos na modernidade líquida e na sociedade pós-industrial do consumismo. E a passagem da sociedade de produção para a sociedade de consumo foi uma coisa muito poderosa e importante. Mudamos o foco da construção das bases do poder da sociedade sobre a natureza para o contrário, para a cultura do imediatismo, do prazer, da individualização, de identificação, de identificar a visão de felicidade com o aumento do consumo. Todos esses fenômenos novos pregaram o comunismo totalmente despreparado. O comunismo totalmente despreparado. O comunismo ele não estava no mundo líquido, na opinião dele aqui, né, nesse trechinho aqui. Aí o repórter pergunta de novo, se existe um consenso, e acho que podemos dizer que existe o consenso de que o comunismo perdeu essa guerra específica e o capitalismo venceu. Sabemos que essa vitória trouxe, de certa forma, alguns fracassos. Faltam soluções para vários problemas. Quais são os maiores problemas da sociedade de mercado, na sua opinião? Aí ele responde assim, as pretensões do comunismo, fora da cortina de ferro, forçou o capitalismo a limitar suas próprias propensões destrutivas, manter social dentro de limites aceitáveis, sem perder o controle sobre ela, e criando leis para garantir direitos aos empregados, não só aos empregadores. A ideia da desregulamentação do mercado de trabalho, por exemplo, seria impensável, simplesmente porque havia um concorrente que não era cuidadoso e fazia propaganda. Não era fácil, né? Aí de repente tudo passa a ser possível. Ninguém o vigia. Você pode fazer o que quiser, pode usar todos os recursos que possui para promover seus interesses, e isso é potencialmente catastrófico. A falta de limitação é sendo, ou seja, das pessoas do processo aí capitalista falar assim, não, eu só posso usar recursos até certo ponto, né? E não é o que existe. Além disso, a primeira reação após a introdução do ideal neoliberal de sociedade por Margaret Thatcher e Ronald Reagan foi que tivemos 30 anos do que chamo de orgia consumista. Acho que ainda está rolando até hoje, né, gente? Gastamos um dinheiro que não tínhamos. Tínhamos esperança de que o futuro reembolsaria o que estávamos pegando emprestado. E isso terminou com você, sabe, em 2007, 2008, de crédito. Agora estamos em ponto de partida. Muitas pessoas devem não se lembrar dessa crise que teve em 2008, que afetou o mundo inteiro, né? Porque o sistema capitalista ele tá assim. Os Estados Unidos cai, o restante também cai. O mundo, né? O mundo cai com o capitalismo. Se os Estados Unidos caem, o mundo cai com o capitalismo. Um dos maiores problemas desse novo ponto de partida é a desigualdade, né, que a gente vê hoje com muito mais facilidade do que a gente via alguns anos atrás. Na verdade, a gente não tinha acesso a ver coisas tão concretas relacionadas à desigualdade social. O senhor escreveu muito sobre isso, e o Brasil é um dos países igual do mundo. O mais rico, aparentemente, está claro que a riqueza de poucos não beneficia a todos. Como equilibrar melhor essa equação numa democracia?
Aí o Zygmunt responde: a desigualdade não está apenas aumentando, ela muda sua natureza, sua estrutura, e está ligada a esses limites que o capitalismo se impõe para manter as coisas em ordem, digestíveis, toleráveis e aceitáveis, né? Eles desapareceram e, como resultado, a desigualdade mudou sua natureza, porque as vítimas da desigualdade da sociedade eram, antigamente, as pessoas que viviam na pobreza, na base da sociedade, os párias da sociedade. Hoje não é mais assim, porque estamos testemunhando o processo de Gistand. Eu não sei o que é isso aqui, mas eu vou procurar depois e deixar por aí para vocês, acho que no Instagram. Um sociólogo muito ativo chamou de precariado. O que chamamos de classe média, que era a parte da sociedade mais bem-sucedida e confiante, está se transformando muito rapidamente no precariado, que é uma sociedade de equivalente ao antigo proletariado. Pessoas que estão inseguras em relação à sua... E nessas pessoas se com a sua posição, começam a fazer coisas que não devem, né? Elas começam a eleger governos que se beneficiem e que dificulte a vida de quem está mais na base da sociedade. De acordo com as últimas teses dos economistas, pessoas que estudam o assunto melhor do que eu e calculam as estatísticas, não é mais uma questão dos 25% mais ricos da população e dos 25% mais pobres. Mas o conflito entre 1% que está no topo e os 99% do resto da sociedade. Não existe mais assim, 25% de pessoas mais ricas, né? Agora é 1%, e os 99% são o resto da sociedade que mantém ela funcionando. Não sei se você notou que a riqueza dos Estados Unidos, após a crise do crédito, né, lá 2007, 2008, houve alguma recuperação e o valor agregado da riqueza dos Estados Unidos da América aumentou depois da crise. Mas 94% desse valor agregado ficou com 1% da população. Todo o resto teve que dividir os outros 6%. Aí às vezes assim, então o pobre está deixando pobre e tal. Porque antigamente a característica de pobre era assim, a pessoa miserável, que às vezes não tinha nem o que comer direito. Muita coisa. Por isso que é mundo líquido, né? Porque as coisas, mudam numa proporção muito, muito rápida. O jornalista faz outra pergunta. Vamos falar sobre conflitos, sobre a crise e a reação à crise. Estamos vivendo a crise dos refugiados. Ela começou como a crise dos imigrantes ilegais, como se chama no início. Mas logo percebemos que se trata de uma crise de refugiados. Aí pergunta, como analisa a reação das potências mundiais? Aí o Zygmunt responde, não se trata de um evento único, nem é novidade. A novidade é a atenção dedicada ao assunto, porque ele foi dramatizado, em parte com a ajuda da cobertura televisiva, de televisão, quando vimos a criança morta na praia e aquilo que aconteceu em Lampedusa, quando centenas de pessoas se afogaram em embarcações sucateadas. Mas a imigração em massa acompanha e anda desde o início. É verdade isso. E existe não só aqueles que foram pegos pela mídia, né? Isso aí acontece tem muito tempo. O Brasil, por exemplo, é produto da migração em massa. Pessoas vieram da Itália, da Espanha e de Portugal. Não vamos esquecer apenas Portugal, não. Foi também pela migração da Itália, os italianos, espanhóis, portugueses e, consequentemente, a escravidão da África, né? Eram pessoas que não queriam vir para cá, deixar isso bem claro, mas vieram forçadas a trabalho. E
vieram para cá para criar uma vida própria, né? Por que vieram? Porque procuravam trabalho, água potável, condições decentes de vida, coisas que não tinham em seus países. No caso, os espanhóis, italianos e portugueses. A realidade da Europa tem um impacto duplo. As empresas têm interesse em assimilar essas pessoas, sua força de trabalho, elas lucrariam mais, resumindo a história, né? Por outro lado, existe a reação esperada do medo de estranhos. Eles estão chegando para tumultuar. Vamos nos afogar. Eles vão inundar nossas cidades. Os empregados e os não empregados os enxergavam como concorrentes que provocarão o arroxo de seus salários. Eles serão usados pelos patrões para rejeitar as demandas dos empregados atuais, que podem ficar sem empregos, né? São duas pressões diferentes novamente. O jornalista faz outra pergunta. Mudando de assunto, já que a nossa conversa está chegando ao fim, neste mundo hiperconectado, no qual qualquer tipo de informação está a um clique no seu computador, qual é o papel da educação tradicional nas escolas e nas universidades? E também do jornalismo tradicional, se podemos chamar assim. E aí o Zygmunt responde. Novamente, você mencionou um dos problemas mais importantes e dolorosos de nossos dias. Acho que a educação tem um papel tremendamente importante. Na situação atual, gosto de me referir a um ditado chinês da época de Confúcio. Diz que se você planeja para um ano, semeia milho. Se planeja para 10 anos, você tem que plantar uma árvore. Para se planejar para 100 anos, educar as pessoas. É disso que estamos nos esquecendo hoje. Nosso sistema educacional atual é uma das vítimas da cultura do imediatismo. A educação e imediatismo são termos contraditórios. Não se pode ter os dois. Ou se tem uma educação de qualidade, ou se tem imediatismo. Os dois não tem como coexistir, né? Não dá para ter os dois ao mesmo tempo. Este é um problema terrível. Na história da sociedade humana, assim que os gregos antigos, o conceito de paideia, viveu constantemente algum tipo de crise, porque as circunstâncias mudavam e ela tinha que se ajudar às novas informações, se ajustar, né? Mas essa crise é muito básica e essencial, ou seja, a nossa crise educacional não é de hoje. Você mencionou o contexto da tecnologia da informação, que é uma biblioteca de fragmentos, de pedacinhos, sem algo que os reúne e os transforma em sabedoria e em conhecimento, até mesmo porque sabedoria e conhecimento ela é construída de forma muito única, né, para cada ser humano. E às vezes a gente pensa assim, é sabedoria, mas na verdade a gente só tem informações. E a gente diz com muita facilidade. E o fluxo é enorme. Aí o Bauman fala assim, e isso destrói certas capacidades psicológicas, como atenção, concentração, consistência e o chamado pensamento linear. Quando você estuda um assunto de forma consistente e o esgota, vai até o fim. Há mudanças na psique humana, é uma situação completamente nova que põe os educadores numa posição muito difícil. Eles precisam repensar muitas coisas. Se não me engano, essa matéria ela foi ao ar um pouco antes da morte dele, no dia 29 de abril de 2016. Bem pouquinho tempo antes do falecimento dele, que ele faleceu em 2017. Mas dá para perceber aqui que se fosse no ano de 2019 agora, isso aqui estaria num contexto bem mais drástico, digamos assim, né? Uma era em que os grandes pensadores estão sendo questionados. Não tem problema você questionar. O problema é você difamar essas pessoas que fizeram a diferença na educação. A gente tem que duvidar de tudo mesmo.
Mas não dá para mim falar que João não presta, né? Apenas não só de satisfazer o ego, mas também para modificar assim, as pessoas, dizer que a obra dele não vale nada, não presta. Para mim falar que uma pessoa fez um quadro feio, eu tenho que sugerir coisas novas, eu tenho que sugerir coisas positivas. Né? Que direito eu tenho sobre isso? Nenhum, né? Aí ele termina aqui, eles precisam repensar muitas coisas, né? Falando sobre a educação. Aí o repórter pergunta, numa tentativa de não terminar nossa conversa de forma triste, o que lhe traz esperança quando olha em volta? Que iniciativas, projetos e coisas estão sendo feitas que lhe dão esperança no futuro da humanidade? Aí o Bauman responde, quanto mais envelheço, mais amplio a perspectiva na qual baseio minha avaliação da situação. Primeiro, eu me concentrei em alguns excessos da modernidade. Depois passei a analisar a lógica ou a falta de lógica da modernidade líquida. Foram estudos limitados pela perspectiva histórica, mas sou pessimista em relação ao curto prazo e otimista em relação ao longo prazo. Quando analisamos a história da humanidade, apesar da nossa tendência de esquecer a história, da crise, apesar disso, a história da humanidade é animadora. Ela era muito mais cruel e sórdida antes. É muito menos cruel e sórdida agora, apesar de tudo de terrível e ultrajante que acontece. Houve muitas crises na história da humanidade, muitos períodos de interregno, nos quais as pessoas não sabiam o que fazer, mas elas sempre acharam um caminho. A minha única preocupação é o tempo que levarão para achar o caminho agora. Quantas pessoas se tornaram vítimas até que a solução seja encontrada? Quantas pessoas se tornarão vítimas até que a solução seja encontrada? E essa frase aí no final, quantas pessoas se tornarão vítimas, ela cabe muitas interpretações. Aqui na minha cabeça já vieram umas 3 mais ou menos. Então aqui eu encerro.